Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. É o mês de março, feliz mês de março, e estejamos juntos progredindo sempre mais e mais a Deus. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo domingo do tempo da Quaresma. Subamos a montanha com o nosso Senhor Jesus Cristo, como Pedro, Tiago e João, e vamos se transfigurar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que a lei foi dada por Moisés. Por meio de Moisés foi dada a lei de Deus, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. Assim comenta São Leão Magno: vivamos a lei de Deus corretamente. Vivamos a lei de Deus, vírgula por vírgula, pontos por pontos, e estejamos na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E juntos vamos se transfigurar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentai nosso espírito com a vossa palavra, para que purificado o olhar de nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles, e seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos
e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, neste segundo domingo do tempo da Quaresma, é a transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os anos, no segundo domingo da Quaresma, é o Evangelho da transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. E neste ano é a versão segundo Mateus, na qual os três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, nos apresenta a transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. E vemos que o nosso Senhor Jesus Cristo chamou consigo três dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. E na realidade, em nosso cotidiano, Pedro, Tiago e João somos todos nós, que o nosso Senhor Jesus Cristo chama todos nós para que todos nós subamos a montanha com Ele e vamos se transfigurar com Ele. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, sejamos obedientes ao Senhor nosso Deus, como nós vimos na primeira leitura do livro do Gênesis. O Senhor nosso Deus chamou Abraão e enviou Abraão em missão. Sai da tua terra, da tua família, da tua casa, do teu pai e vai para a terra que eu te mostrar. E hoje o Senhor nosso Deus chama todos nós como Ele chamou Abraão. Farei de ti um grande povo. O Senhor faz de cada um de nós um grande povo. Que o Senhor nosso Deus nos abençoa e nós abençoamos em nome do Senhor nosso Deus. Por isso, sejamos uma bênção na vida das pessoas. Que vemos na primeira leitura, o Senhor nosso Deus envia Abraão em missão, abençoa Abraão e para Abraão abençoar todas as pessoas, para que Abraão seja forte na fé, e Abraão é abençoado e abençoa. Por isso, estejamos se transfigurando com o nosso Senhor Jesus Cristo, como Pedro, Tiago e João, e sejamos santificados e estejamos se santificando. Como respondendo à primeira leitura do livro do Gênesis, no Salmo 32, que venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Que reta é a palavra do Senhor. E o Senhor nosso Deus ama o direito e a justiça. Por isso, vivamos o direito, vivamos a lei de Deus e sejamos justos como o Senhor nosso Deus é justo. E estejamos se transfigurando com o nosso Senhor Jesus Cristo, como Pedro, Tiago e João. Como na segunda leitura,
da segunda carta de São Paulo ao Timóteo. Sofre comigo pelo Evangelho. Sofremos com Cristo Senhor pelo Evangelho. Por isso sejamos puros de coração e estejamos revestidos da palavra de Deus, com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração, e vejamos a palavra revelada agora, que o Senhor nosso Deus, o nosso Salvador, manifesta em nós. E vamos se transfigurar com o nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele se manifestou a nós, Ele se transfigura, Ele se transfigurou e com Ele todos nós se transfiguremos com Ele. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é muito bonito que Pedro, Tiago e João, o nosso Senhor Jesus Cristo levou os 3 dos seus discípulos, Pedro e os 2 irmãos, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, sobre uma alta montanha. Por que uma alta montanha? Para se recolher em oração. E lá se recolheu em oração e foi transfigurado diante deles. Lá o nosso Senhor Jesus Cristo se transfigurou diante de Pedro, Tiago e João. E vejamos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que o rosto de nosso Senhor Jesus Cristo brilhou como o céu, brilhou como o sol, e suas roupas brancas como a luz. E por que, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que o rosto de nosso Senhor Jesus Cristo brilhou como o sol e suas roupas brancas como a luz? Porque Ele é o Deus Salvador. Aqui neste momento vemos toda a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. No momento que seu rosto brilhou como o sol. O seu rosto brilhou como o sol porque Ele é o Deus Salvador, o Redentor. Imediatamente apareceram Moisés e Elias conversando com o nosso Senhor Jesus Cristo. Moisés, a lei, Elias, a profecia, Antigo com o Novo Testamento. Moisés e Elias, a lei e a profecia no Antigo. O nosso Senhor Jesus Cristo no Novo. É a antiga na nova aliança. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, Pedro, sempre o mais preocupado, sempre só disse, vendo lá o nosso Senhor Jesus Cristo conversando com Moisés e Elias, Pedro gostou muito e vemos que ele disse, ele queria ficar lá. É bom ficarmos aqui. E queria fazer 3 tendas, uma para o nosso Senhor Jesus Cristo, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro, então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, logo Pedro viu uma nuvem luminosa, e cobriu com sua sombra. E o que é essa nuvem luminosa? É a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Deus Salvador, o Deus que se fez humano. E da nuvem veio uma voz. Vejamos, este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Aqui, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nós vemos a humanidade e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Escutemos a voz de Deus. Estejamos revestidos da palavra de Deus. Por isso, vejamos, escutai-o. É para que todos nós escutemos a voz de Deus e vivamos a lei de Deus.
E então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, os discípulos ficaram com muito medo, assustados, e caíram por terra, no momento que veio uma nuvem luminosa e pediu para eles escutarem. E por que eles ficaram com muito medo? Porque eles precisavam amadurecer na fé, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Que todos os seres humanos amadureçam na fé. Amadurecemos na fé. E por isso Jesus se aproximou deles e tocou e pediu para eles levantarem e não ter medo. E tantas vezes, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nós ficamos com medo. E Jesus vem até nós e pede para nós levantarmos, para que nós não tenhamos medo. Tenhamos fé, sejamos fortes na fé, creiamos, não tenhamos medo. Estejamos juntos e subamos a montanha com o nosso Senhor Jesus Cristo e vamos se transfigurar com o nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, depois que o nosso Senhor Jesus Cristo pediu para os seus discípulos levantarem e não terem medo, logo eles ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus, da mesma forma de quando subiram para a montanha. Por isso, subamos a montanha e não tenhamos medo, tenhamos fé. Subamos a montanha e vamos se transfigurar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Pedro, Tiago e João, quando viu a nuvem luminosa, ficaram com medo. Precisou do Senhor aproximar-se deles e pedir para eles levantarem e não terem medo. E nós temos que ser corajosos, não tenhamos medo. Vamos se transfigurar com o nosso Senhor Jesus Cristo. E depois, descendo da montanha, que o Senhor pediu para os seus discípulos não terem medo, descendo da montanha, o nosso Senhor Jesus Cristo só pediu para os Pedro, Tiago e João não dizer a ninguém, para eles viverem o recolhimento. E o Senhor fala novamente, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Aqui, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo já fala de sua paixão, morte e ressurreição. Por isso é o anúncio de sua ressurreição, o anúncio da Páscoa. Por isso que no segundo domingo do tempo da Quaresma, nós meditamos o Santo Evangelho da Transfiguração do Senhor, que a pedagogia fundamental é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso conclui-se na última perícope o nosso Senhor Jesus Cristo pedindo para os seus discípulos não dizer a ninguém, para eles viverem o recolhimento e se preparar para a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E na realidade em que transparece em nosso cotidiano, é para que todos nós estejamos preparando, vivendo o recolhimento neste tempo da Quaresma, vivendo a oração, o silêncio, o amor e a caridade, e se preparando para a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo é a nossa ressurreição. Preparemos para a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim ele pediu para Pedro, Tiago e João viver o recolhimento, e hoje pede para todos nós viver o recolhimento, que a ressurreição de Cristo é a nossa ressurreição.
3 vezes, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho da Transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vemos a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é o Deus Salvador. Quando o seu rosto fica como uma luz, quando o seu rosto fica como o sol. O seu rosto fica como o sol. Vejamos que maravilha! O rosto do nosso Senhor Jesus Cristo brilhou como o sol, que Ele é o Deus Salvador, é o sol da justiça, e suas roupas brancas como a luz. Aqui nós vemos que Ele é a luz do mundo, que o seu rosto brilhou como o sol e suas roupas brancas como a luz, que Ele é a luz do mundo. E depois vemos a lei e a profecia, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. E vemos pela 3ª vez a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo da nuvem luminosa, que Ele é o Deus Salvador, para que todos nós escutemos a sua voz e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Façamos a vontade de Deus e sejamos puros de coração. E no final, na última perícope, quando ele fala até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. O Filho do Homem, que é um homem só, Deus, um homem só com toda a humanidade. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, pontos chaves no Santo Evangelho de hoje. O rosto de nosso Senhor Jesus Cristo brilhando como o sol, suas roupas brancas como a luz, a nuvem luminosa, para que todos nós escutemos a sua voz, e para que todos nós vivamos o recolhimento, se preparando para a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, para que todos nós ressuscitemos com Ele e tenhamos vida nova em nosso Senhor Jesus Cristo. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó Rainha de Misericórdia, Senhora medianeira e advogada nossa, ensine todos os seres humanos a se transfigurar com o nosso Senhor Jesus Cristo e serem fortes na fé e verem o sol da justiça brilhar eternamente em todo o mundo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas necessidades que vos dirigimos, ó Virgem gloriosa e bendita, Senhora medianeira e advogada nossa. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria,
São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós, quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. E pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estejamos juntos e vamos se transfigurar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Vivamos o recolhimento, como nosso Senhor Jesus Cristo pediu para Pedro, Tiago e João, e estejamos se preparando e vejamos novas todas as coisas, sejamos restaurados em Cristo Senhor, vejamos novas todas as coisas em Cristo Senhor. Feliz domingão, bom e delicioso almoço, e vamos se transfigurar com o nosso Senhor Jesus Cristo, como Pedro, Tiago e João, e vejamos o sol da justiça brilhar para sempre.